Bom, então vou resumir assim, a mensagem que eu queria dar é que o ser humano, ele é o centro irradiador dessa energia. E quando ele está numa ressonância correta, quando ele está em ressonância com a natureza, com essas energias, ele tem um poder enorme. Então, as energias, digamos, que a gente chama de boas, são muito mais poderosas que as energias ruins. Mas isso depende do quê? Depende da conscientização do ser humano. Porque conscientizar não é só pensar. Conscientização é uma união entre o pensamento e o sentimento, é uma coisa mais profunda. E essa conscientização, ela desencadeia uma força poderosíssima no universo. E para o nosso planeta voltar ao equilíbrio, voltar a ser um planeta ação, primeiro a gente precisa consertar o ser humano. Tá? Então só isso. Então, por enquanto, nós recebemos só uma pergunta. Ok? Então, vocês podem escrever perguntas e dirigir as perguntas para nossos palestrantes. Enquanto vocês pensam e fazem isto, eu poderia pedir Dona Kristen Neiling responder a primeira pergunta que chegou a ela. Eu anunciei, eu falei, pode vir a ter um outro terremoto sério fora da costa da Sumatra. 26 de dezembro, 0 horas 20 minutos, hora Brasil, hora Argentina, aconteceu o terremoto com informe preliminar 8.4, acabou sendo 9.2. Esse terremoto, em relação a essa pergunta, o que eu quero dizer, esse terremoto foi provocado. Há muitas razões para isso, que não há o espaço para isso. E também houve assim como que escapou das mãos, tá? Era para ser uma coisa e foi além do que foi. Então, 11 países, 9 horas do tsunami para atravessar o Oceano Índico, até bateu nas praias do México. Esse é um dos usos indevidos. Temos muitos. Obrigada. Esse aqui é meu ou é do senhor? Ah, meu? Veja. A mudança do clima que provocou a procedência nos Estados Unidos. Dá licença, será que você pode ler o que diz aí? A mudança do clima que provocou. Quem é que fez essa pergunta? É o Marco Aurélio. Sim. Eu não posso te dizer, Marco Aurélio, porque é uma coisa muito específica de uma região. Mas
HAARP. Absolutamente. Absolutamente. Tem a base agora, tem a base em Arecibo, em Puerto Rico, tem na Antártida, tem 7 instalações de HAARP no mundo, fora de Alasca. Ah, bom, aí escala de energia, aí não é HAARP. HAARP é só dos americanos. Bom, aqui tem outra. Salvatore, o senhor falou da disponibilidade de tecnologia de uso de energia livre. Mas para isso é necessário investimento, capital. Como compatibilizar e como adquirir informações dessas tecnologias? Bom, é claro que, antes de tudo, nós teríamos que mudar uma maneira de pensar. E, atualmente estamos pensando em termos de energia elétrica como nós a conhecemos. Quando for implementado esse novo tipo de energia, que é essa que estava falando o meu colega aqui, da energia livre à disposição, a situação será completamente diferente. É claro que para fazer omelete precisa quebrar ovos. Então, para mudar de uma estrutura para outra, nós temos que gastar dinheiro. Mas, em primeiro lugar, a coisa mais importante é que a ideia que está sustentando todo esse grupo de especialistas, de pesquisadores que estão trabalhando nesse sentido, é de livrar a humanidade da escravidão da energia. E, curiosamente, ninguém sabe o que é energia. Um próprio cientista chamado Feynman declara que a física, até hoje, não sabe o que é energia. Mas todo mundo fala em energia. Eu, inclusive. Mas ninguém sabe. Porém, é interessante que o mundo trabalha à base de energia. Agora, claro que se gastará muito dinheiro. Mas esse dinheiro voltará em forma de ausência de doenças, possibilidade de viagens interplanetárias e talvez interestelares, porque essa energia se encontra em qualquer ponto do universo, em qualquer tempo e em quantidade infinita. E, portanto, nós poderemos pensar que na nova era da humanidade, que a doutora aqui estava falando, nós estamos no fechamento de um ciclo e vamos começar um outro muito mais maravilhoso, se conseguirmos sobreviver, né? Naturalmente, né? Porque essa que é a primeira pergunta que a gente faz. Será? Não sei. Depende dos Estados Unidos, Rússia e companhia. Mas se sobrevivermos, teremos todas as condições de viver num paraíso. Eu tenho essa convicção e acho que os outros também confirmariam isto. E tem uma outra pergunta. Não, acho que já foi. A data de 2012 tem fundamento como sendo o fim do mundo ou é lenda? Qual a verdade sobre a teoria da Terra Oca ou seres extraterrestres ou intraterrestres? Bom, aí já vamos entrar numa outra palestra que não temos nem condições de iniciar, porque isso levaria muito longe. Temos para falar semanas sobre esse assunto. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, que perguntaram aqui, ó. Bom, primeiro, só comentando, o uso dessas energias livres, né, como o professor estava falando, também depende muito da nossa conscientização, né? O ser humano, ele está muito prisioneiro das suas ideias, ele está muito fechado, seguindo ideias, filosofias muito erradas, e vivendo uma existência muito voltada ao material, muito sensorialista. Então, um fator importante é a conscientização disso, para o ser humano poder entrar numa vibração maior, em uma ressonância mais alta, para inclusive poder entender o funcionamento dessas energias, né? Aqui eu tenho uma pergunta que diz o seguinte, ó: baseado na experiência dos 100 macacos e no processo consciencial, podemos entender que uma pequena massa crítica humana
pode fazer uma mudança global instantânea. Pode, né? Se houver de repente a gente pode dar um clique assim, todo mundo perceber as coisas, né? Deixa eu ver, acho que aqui tem quase 100 macacos aqui já, né? Então, se vocês se conscientizarem e entender, aceitar essas ideias, né, vocês podem ser elementos de transmissão dessas ideias para todo o planeta. Quer dizer, vocês podem ser um elemento de mudança, de conscientização energética, inclusive, de todo o planeta. Desculpa, obrigada. Eu só queria dizer uma coisa, que o que ele disse está certo, e que até onde já sabemos, pelos estudos da NASA, é o 1% da raiz quadrada de um número de população trabalhando de forma ordenada. Pode até, por exemplo, vamos tomar 1% desse bairro, tá? A raiz quadrada do 1% desse bairro. Com programas que já estão funcionando, a gente pode diminuir o índice de criminalidade, de drogadição. Isso eu vou contar também amanhã. São experimentos feitos, estão funcionando no mundo. O único problema que isso tem é sustentar no tempo isso, porque se nós todos, vamos supor, somos o 1% da raiz quadrada de sei lá o quê, mas estamos aqui, não é sentar a meditar qualquer coisa, é um trabalho já planificado, que se faz em Stanford, em Princeton, no Instituto de Ciências Noéticas, estamos todos participando disso. É uma coisa ordenada, não é vai para casa e medita, é uma coisa... E tem experimentos feitos até com amostras de DNA, com amostras de células brancas, leucocitos, tudo mais, que demonstram isso tintim por tintim. O assunto é que a maior quantidade de pessoas tome consciência de que isso está acontecendo. E como nós podemos formar os grupos que se comprometam a trabalhar nessa área. Eu trouxe aqui um software muito interessante do Instituto de Ciências Noéticas, onde cada pessoa é um software, um programa de computação, onde você, com um clipe na orelha e outro no computador, você mede o ritmo cardíaco. E esse programa ensina a criar focos de atenção, ou seja, a coerência de nós com nós. E a incoerência é o que cria tudo isso. Então, o primeiro trabalho é a coerência. E o segundo é que essa coerência esteja funcionando a nível, no possível, mundial. Ou pelo menos ocidental. Vamos ficar mais desse lado. E... no meu site vocês vão achar que tem uma sala de meditação e tem focos de atenção. No momento temos Haiti, Chile e o derrame de crudo lá no Golfo de México. Ou seja, há sistemas, porque falar mudamos a consciência, falar mudamos não sei o quê, mas como? Então agora já vem da vanguarda das pessoas que estão no último dos processos, já vem a forma de... Porque é muito fácil dizer, eu escutei 1000 vezes, mas tem que fazer isso, mas tem que fazer outro, mas tem que mudar para aqui, tem que mudar para lá, mas como é que faço? O cidadão comum que anda na rua precisa de uma ordem, de uma orientação. A orientação agora existe. Então, isso é a ideia de colocar isso em funcionamento. E